Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Vamos falar de futebol aqui no nosso programa. Deixa eu dar um bom dia para o Alessandro Matias, que já está com a gente. Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife, que tem a semana toda aí para treinar, hein? Tem a semana toda para treinar, para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Grande Alessandro, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicente FM. Como você está dizendo aí, o Sport treinou hoje pela manhã, uma programação em 2 turnos, né? Pela manhã e pela tarde. Mas hoje pela manhã não teve muita coisa aí para a gente externar, não. Foi basicamente um treino físico, uma parte de um técnico focado mais na condição cardiorrespiratória dos atletas. Então, no sol, no calor, né? O centro de treinamento deve ter sido puxado, sim. E à tarde, os atletas almoçam, né? Já devem estar lá no descanso, no almoço. Vão dar uma descansadazinha antes do treino. 15 horas tem movimentação lá com o Milton Mendes. Aí sim, deve rolar alguma coisa técnica, alguma coisa mais tática, né? Com bola, movimentação. E a gente vai estar lá cobrindo para você, torcedor do esporte, que está nos ouvindo agora, seja na Rádio Vicente FM ou logo mais lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Ontem a gente conversou com o doutor Rodrigo Pérez e tem algumas informações sobre o Sander, né? Que o Sander vinha fazendo tratamento no seu tornozelo, só que jogava, treinava, e a gente sabe, já joguei futebol, inclusive já tive problema de tornozelo, de torção, que ou você dá um descanso ou você sempre vai estar na manutenção dessa dor, desse problema. Então, o Sander vinha fazendo isso, inclusive em alguns momentos, ele treinava, saía, né, dava lugar para outro colega e ia fazer gelo lá no DM. Mas, enfim, em virtude do 3º cartão amarelo dele, não só dele, mas como do Jair, né, o Sander vai passar essa semana dando prioridade ao tratamento para se livrar realmente desse incômodo no tornozelo e na próxima semana também, tá? Então, o doutor Rodrigo passou isso para a gente. Com relação ao Rogério, ele tem, como todo mundo sabe, a gente já informou, tem um corte no calcanhar. Segundo ele, em conversas com a gente, foi em uma das partidas do Campeonato Brasileiro, e quando ele se cortou, né, com a chuteira no calcanhar, em pleno jogo, em seguida, na primeira movimentação que teve lá no centro de treinamento, teve um coletivo com o pessoal da base e um garoto também tocou, né, com a chuteira no mesmo local. Então, isso piorou, agravou, e quando sem condições de usar a chuteira, fato isso que até o médico, o doutor Rodrigo, ontem comentou, o Rodrigo Pérez comentou que ele não tem condição ainda de colocar chuteira, está tomando antibiótico, aguardando que esse curativo aí, né, que esse corte sare, para poder voltar aos treinamentos normais com chuteira, né? Calcanhar a gente sabe que tem isso aí quando corta. Com relação ao brocador, está liberado para a semana de treinos aí, com o grupo, vinha treinando separado, como se fosse uma transição, mas agora é trabalhar a parte física, trabalhar a parte tática e ficar à disposição, na medida do possível, aí, do seu retorno, do técnico Milton Mendes. Doutor Rodrigo, queremos saber notícias do Hernani, que já está treinando com o grupo, e também do Marlone, que inclusive saiu da partida contra o Internacional reclamando aí de uma pisada no pé. Chegou para a gente dizer em off que não teria problema, mas a melhor pessoa a dizer alguma coisa sobre ele é o senhor. Tá, vamos lá. No pós-jogo não tivemos nenhum problema muito sério para esse jogo do Internacional. O único que realmente relatou um quadro de dor foi o Sander, que a gente já vem há duas semanas tentando tratar, só que trata, joga. E como a gente vai ter um período maior essa semana, a gente vai dar para fazer um tratamento mais adequado, já que ele não vai jogar no domingo. Então, até que ele melhore 100% das dores, a gente vai manter ele no departamento médico. O outro que se mantém no departamento médico é o Rogério. Ele tem um ferimento no tornozelo direito, está cicatrizando perfeitamente bem, respondeu muito bem aos antibióticos, porém ele ainda não consegue utilizar as chuteiras. Então a gente, por
precaução vai segurar ele ainda por esse tempo. Não sabemos ainda se ele vai poder jogar contra o Atlético. Hernani Brocador surpreendeu, fez todos os tratamentos, todos os protocolos perfeitamente bem, respondeu muito bem ao tratamento, está liberado hoje com uma semana de antecedência e vamos avaliar ele dia a dia durante os treinos para ele ganhar agora o ritmo, ganhar confiança, ganhar preparação física e vamos com um acordo junto com a comissão técnica ver se a gente consegue levar ele para a viagem contra o Atlético Paranaense ou não. Esse ferimento no pé do Rogério, doutor, poderia explicar melhor para o torcedor rubro-negro? Ele teve um trauma durante o jogo, um corte que infeccionou. Então a gente teve que fazer um pequeno procedimento, que foi a retirada de toda aquela pele infectada, teve que fazer antibióticos e está respondendo bem, só que ainda está num período de cicatrização. Então a gente está precavido no caso para não haver um novo ferimento e retornar à infecção. E o Sander, doutor, o que é que o senhor pode adiantar ainda pra gente? Não, o Sander não. O Sander é um entorse de tornozelo que agora a gente vai ter um período maior para poder tratar essa lesão e fazer um tratamento mais adequado sem jogo. Que a gente vai ter 2 semanas com ele aí, mas que não vai ser problema pro próximo jogo contra o Vasco. Então tá aí, olha só, deixa eu conversar com o Anderson também, Anderson Batista, porque o Sport tem que ficar de olho bem aberto, né? No caso, olhos bem abertos, porque vai enfrentar essa equipe do Atlético Paranaense e tem que ficar atento mesmo, porque é uma equipe complicada quando joga dentro de casa. Fora de casa também tem mostrado alguns jogos, pelo menos no jogo na Sul-Americana, ele tem mostrado sua força, né? Mas no Campeonato Brasileiro ele não tem feito esse se o Atlético ele não tem essa campanha de 10 jogos seguidos vencendo no Joaquim Américo, fora de casa ele consequentemente estaria dentro da zona do rebaixamento, se o desempenho não fosse esse. Porque é uma equipe que não consegue fora de casa ter o mesmo futebol que apresenta dentro de casa. E em relação ao time do Atlético, eu até analisei ontem, para quem acompanhou no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, viu que o Atlético tem sim, em meio a um futebol bem vistoso, ainda tem sim alguns defeitos, principalmente na defesa. A gente pode observar que mesmo não tomando gols frente ao América Mineiro, mas o América em 45 minutos do primeiro tempo foi apenas uma vez à frente. E é uma equipe que pouco atrapalhou os planos do Atlético, pouco assustou o goleiro Santos em muitos minutos jogados. E dá para perceber que o lado direito da defesa também é um problema do lado de lá. O lateral Diego não fez uma boa partida, ao meu ver. Ele não sofreu tanto porque do meio para frente a equipe foi praticamente impecável. E teve uma defesa que soube trocar passes, porque o América permitiu essa troca de passes. Diferentemente de outros adversários que quando enfrentam o Atlético colocam um pouquinho mais de pressão. Eu acredito que o Milton Mendes vai saber dosar isso aí. Até porque para quem estava acompanhando no noticiário pôde perceber que o Milton viajou a Curitiba para assistir esse jogo entre Atlético e América. Milton não é um marinheiro de primeira viagem quando o assunto é o adversário do próximo domingo. Ele já foi treinador do Atlético Paranaense, sabe das estruturas da equipe e vai tentar moldar o melhor esporte para quem sabe surpreender a equipe do Furacão mesmo jogando fora de casa. Agora voltando a falar do esporte, coisa boa é o Hernani, né? Que já tá aparecendo depois daquela lesão naquele jogo contra o time do Corinthians. E o torcedor já começa a ficar animado, né? Com essa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Ter esse jogador, né? Que fez gol, mas se machucou, né? Sim. A princípio, para esse jogo contra o Atlético, o Hernani provavelmente não esteja à disposição do técnico Milton Mendes. Mas para o jogo contra o Vasco da Gama, provavelmente o Hernani, se não titular, mas pelo menos deve figurar como uma das opções no banco de reservas. Isso porque o Sport, junto ao seu departamento médico, ele deve cumprir o tempo protocolar que foi determinado em relação à lesão do atleta de 3 a 4 semanas em observação, até porque foi um caso em que o atleta teve uma condição clínica de se recuperar bem antes do prazo previsto, mas todo cuidado é pouco porque foi uma luxação no ombro, não foi qualquer lesão, e o Sport está tendo sim os seus cuidados necessários para que não venha a perder futuramente, né, num futuro próximo, novamente o atleta. Alessandro, a gente falando sobre essa volta, né, do Hernani, né, em breve, né, espero que ele volte rápido mesmo, até porque o time necessita desse jogador, desse cara que faça gol na equipe. Mas o Anderson falou também que o Milton Mendes viajou aí para ver o jogo desse time do Atlético Paranaense, né? Agora fica naquela dúvida, ele vai usar mesmo o garoto nesse jogo, Alessandro?
O menino que fez o gol de cabeça, apareceu bem. O Matheus Gonçalves. Isso, o Matheus. No Matheus ou o Adrielson? O Adrielson. O Adrielson, não é o Matheus não, é o Adrielson. Tá. Mas o Adrielson, na segunda coletiva de imprensa dele, é titular. A gente conversava ontem na resenha do Eu Pratico Esporte, na resenha rubro-negra, que acontece toda segunda-feira às 8h20, no nosso canal lá no YouTube. E foi o seguinte, eu acho que o Milton não tem que improvisar ninguém, né? A única improvisação que segundo a apresentação do Michel Bastos, que eu estou concordando, é com relação ao posicionamento dele, literalmente. Aí eu me pergunto se numa corrida dessa agora, por exemplo, se o Brocador tivesse condições de jogar, ou se tiver, né, vamos dizer assim, contra o Atlético Paranaense, será que realmente seria a melhor situação colocar o Brocador, por mais que esteja voltando, ele está fora, né, de ritmo de jogo, daquela questão toda aí do tempo de bola, enfim, tem que fazer esse trabalho aos poucos. Então, acho que o Hernando não deve ter condições, mas essa improvisação aí de colocar o Michel Bastos na frente, tudo bem. Agora, lá atrás, já falando do que você falou do Adrielson, é Adrielson e mais um. Agora, eu colocaria o Hernando como zagueiro, até porque essa aparição aí desse jogo contra o Internacional do Adrielson, o Hernando vinha e vem sendo o melhor zagueiro que o Sport tem. Então, eu não desperdiçaria um zagueiro como o Hernando jogando, desperdiçaria entre aspas, tá? Para também não ser radical. Não desperdiçaria o uso do Hernando na lateral. Eu continuaria com o Raul Prata jogando pela direita, deslocaria o Hernando para a zaga, né? Voltaria ele para a posição original e no lugar do Sander, eu também não improvisaria, não. Eu ia com o menino lá... Evandro. Oi? O Evandro. O Evandro, eu agradeço aí a lembrança. Aí iria de Evandro, eu não iria com improvisação, não. Entendeu? Então, para manter a sequência disso aí, com mais segurança, no caso na zaga, né? Tem o Adrielson aí, vamos dizer assim, numa sequência positiva, numa partida que mostrou senso de não só de responsabilidade, né, mas de dominar um momento difícil do Sport, complicado, com serenidade, né, calmo, desabafou na hora do gol, né, lógico que isso é normal, mas é um cara que a gente vê que tem condição, sim, de vestir a camisa titular do Sport. Fato esse que até, né, eu sempre me coloco nas minhas opiniões passadas, eu tinha essa dúvida. Aliás, quem é que não tinha essa dúvida com relação ao Adrielson? Até porque ele não tinha jogado nenhuma partida esse ano, então era muito difícil, muito arriscado colocar um atleta da base, não é, para que ele assuma essa postura aí como ele assumiu. E foi bom, foi. Mas existem os riscos, né? Agora, é aquela história, a gente está falando porque a gente está do lado de fora e vendo treino, etc, etc. Agora, o Milton Mendes está conversando com os jogadores, né? Está interagindo com eles, então sabe quem está podendo melhor psicologicamente. Eu não falo nem técnico nem tático porque a gente está assistindo e sabe que o jogador tem condição. O problema era psicologicamente. Agora, pelo jeito, o Adrielson dominou ele ali. Se mantiver o que ele fez, aliás, se ele mantiver 10% do que ele fez contra o Inter, é titular absoluto até o restante do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, não esqueceria o Ronaldo Alves, né? Foi até tocado no assunto ontem de noite, eu esqueceria o Ronaldo Alves por um tempo, iria do Hernando na zaga rubro-negra. Beleza, é isso aí. A gente amanhã fala mais do esporte aqui no nosso programa. Essa semana aí, como eu já disse, vou repetir, né? Tá livre aí, o esporte vai treinar bem. E a gente, no final de semana, vai saber qual time, ou melhor, qual zagueiro vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Tanto zagueiro como o lateral esquerdo e né? Como o volante que substitui o Jair, né? Isso, Há então essa dúvida aí entre Felipe Bastos ou Neto Moura. Felipe Bastos que foi reintegrado há pouco com a chegada do Milton Mendes. O Neto Moura vinha sendo titular nas mãos do técnico Eduardo Batista. Tem essa expectativa também. E os treinamentos também do Atlético Paranaense, a equipe que tem toda uma semana de trabalho, não tem compromissos no meio da semana, bem como o Sport. Ambas equipes se preparando para esse confronto do domingo às 19 horas. Beleza, boa, Alessandro, nos encontramos amanhã. Só um convite rapidinho aí para você, rubro-negro, que está nos ouvindo. Redes sociais do Eu Pratico Esporte, vai lá, curta, compartilhe, siga.
o facebook.com/, Eu Pratico Esporte, site Eu Pratico Esporte, perdão, facebook.com/, site Eu Pratico Esporte, o Instagram, o Eu Pratico Esporte Oficial, o Twitter, o @Eu Pratico Esporte, e tem o meu, para quem quiser também participar lá, interagir comigo, o @Alessandro com 2 S, M de Marrocos e C de casa. Para vocês no estúdio, até a próxima. Para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM no Show da Manhã.